Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Associação Espírita Abrigo aos Aflitos. Hoje, dia 8 de junho de 2026, vamos dar início às atividades da noite. Então, aproveitemos neste momento a energia desta casa espírita, agradecemos aos benfeitores espirituais que, com muita antecedência, que vieram preparar este ambiente, sintamos-nos acolhidos, envolvidos pelos Espíritos de luz e mentalmente nos integremos e nos entreguemos a esses Espíritos que, de forma solidária e fraterna, estão sempre conosco, nos mostrando o caminho da luz, o caminho do Evangelho. Caso alguém esteja aqui nesta casa pela primeira vez, sinta-se acolhido. Esta casa sempre nos recebe de braços abertos, com um outro amigo, com uma palavra que possa confortá-lo, prepará-lo, até mesmo direcioná-lo nos estudos da doutrina espírita. E vamos dar início às nossas atividades e vou pedir para a nossa irmã, a Lúcia, que faça a prece inicial. Senhor, vós possuis todo o poder, toda a bondade, para com todos nós, seus filhos, aprendizes do Evangelho de Jesus, para que com ele nós possamos assim compreender o verdadeiro sentido da nossa vida, buscando em seus ensinamentos a lição que nos envolve, procurando nesse analisar o que somos, o que temos dentro de nós, para que tudo se transforme em amor. O amor que se doa, o amor que perdoa, o amor que envolve todos aqueles que nos acompanham em nossos lares, aqueles amigos tão queridos que vamos agregando ao longo do dia, ao longo das existências, formando as nossas famílias universais. Os amigos trabalhadores, formando assim uma profissão, um trabalho edificante em toda a escalada do bem, para que possamos assim, como diz sempre Jesus, nos ensinando a ser felizes, amemos uns aos outros, como irmãos que somos, e a paz e a serenidade será para sempre. Deus Pai, se conosco, abra os nossos corações na compreensão do que vamos estudar hoje, avivando em nós o desejo, dentro do esforço, dentro da vontade de caminhar para sempre ao Senhor. Que assim seja. E hoje nós temos a grata satisfação de termos aqui em nosso seio, mais uma vez, a Maria Ângela Nutrim, que desenvolve suas atividades na Associação Espírita Beneficente Benedita Fernandes, da nossa vizinha e amiga cidade de Jales. Pedimos a todos que envolvam as mais doces vibrações de paz, de amor, de carinho e afeto, para que ela se sinta muito à vontade e possa tocar profundamente os nossos corações com o texto desta noite. Maria Ângela. Boa noite a todos. E a paz do Senhor Jesus permaneça conosco hoje sempre. Na semana passada, nós tivemos um feriado
feriado de Corpus Christi. Todos nós ficamos em casa. Será que nós refletimos o que significa? Então, é um feriado mais dado pela Igreja Católica, mas que significa para nós também. Esse dia de Corpus Christi, o corpo de Cristo, como Jesus esteve entre nós e deu-nos todas as lições possíveis para que nós possamos alcançar a nossa evolução espiritual e moral. E este feriado foi instituído por volta de 1264, quando o Papa Urbano IV o decretou. Este feriado foi baseado porque um padre, lá na Itália, ele distribuía as hostes, mas ele ficava sempre pensando, será que isso aqui realmente se transforma no corpo de Cristo dentro de mim? Então, ele fazia ali a celebração, pedia todas as bênçãos, mas ele na realidade não acreditava. E aí, certo dia, ele foi à lua e junto ao túmulo de São Pedro, ele pediu que o auxiliasse, que o envolvesse, tivesse um ato de fé para que ele pudesse acreditar. Foi então que ele voltou para a cidade dele e, no momento em que ele estava orando e envolvendo aquelas hóstias, ele pegou uma e ficou pensando. E na hora que ele partiu, ela sangrou. Ela sangrou e aquele sangue foi pingando e ele juntou o pano que estava na mesa, a toalha, e aquilo tudo ficou ensopado de sangue. Ele foi para a sacristia e este sangue ficou e está até hoje nessa igreja, marcado no chão. E ele juntou aquilo e ele ficou sem entender. E o Papa, o IV, estava numa cidade vizinha e ficou sabendo da história. Então pediu que levasse os panos ensopados de sangue até ele. E quando ele pegou o pano, ele ajoelhou e no dia seguinte ele instituiu o dia de Corpus Christi, o dia de corpo de Cristo, o dia que ele realmente se identificou para Deus. O que significa isso para nós? Porque, por exemplo, nós vimos que as igrejas evangélicas fazem a marcha para Cristo, para Jesus. Os católicos, o dia de Corpus Christi, no qual o padre leva aquelas hóstias, aquela Eucaristia, numa procissão onde as ruas são enfeitadas. E essas ruas significam o quê? Por que enfeitam? Para basear na entrada de Jesus em Jerusalém, a sua última estada em Jerusalém, onde o caminho que ele percorreu, eles jogaram vários panos para ele passar por cima. Então, enfeita-se as ruas e só o padre vai passando com a Eucaristia, com aquele pote cheio das hóstias, que vai passando e depois esse tapete pode ser desmanchado. É como se Cristo estivesse passando. Muito interessante. E se vocês verem, todas as religiões convergem a Cristo, a Jesus. Então, isso ficou mais ou menos, a hóstia ficou mais ou menos materializada no símbolo, foi na última ceia, quando Jesus disse aos apóstolos que aquele que comesse daquele pão e tomasse o seu vinho significaria o corpo dele e o sangue dele. E isso ficou, então, materializado na hóstia e no vinho para os católicos. O que significaria para nós? O que significaria tudo isso para nós? Então, nós vamos ver que o corpo é o que nos sustenta de pé, não é? O nosso corpo. O nosso espírito está
incorporado neste corpo. É o que nós chamamos de fé. E o que significa o sangue? Vida. É o que corre nas nossas veias, em todos os nossos órgãos, para estarmos vivos. E quando Jesus diz, Deus está dentro de nós. É essa vida. É isso que Jesus quis dizer. Aquele que comer do meu, se alimentar do meu corpo e beber do meu sangue, viverá para sempre. E aí nós vamos então, o que ele quis dizer com isso? O que nos mantém de pé e vivos? É a nossa crença, a nossa fé. Quando nós devemos incorporar os ensinamentos dele. Este é o alimento que ele nos trouxe. Os ensinamentos de Jesus. E um dos maiores ensinamentos dele, a não ser o sermão da montanha, que é o maior código de ética que existe na face da terra, segundo disse Gandhi, existe uma outra diretriz que nós, às vezes, nós falamos tão maquinalmente que não temos total valor da maior diretriz que ele nos deu, que é a oração a Deus. Que é o alimento que nós nos alimentamos todos os dias quando fazemos a oração. Mas será que nós realmente nos alimentamos dela? Nos fortalecemos com ela? Com todos os ensinamentos que essa oração nos dá? A maior diretriz para as nossas vidas. Então nós vamos começar a fazer uma análise dessa Eucaristia, desse encontro com Jesus, nessa oração, que este é o nosso corpo de Cristo, dentro de nós. Quando ele inicia nos ensinando a dizer, Pai nosso que estás nos céus. Será que nós temos a noção que nós estamos falando para Deus? Porque para eu abraçá-los, para eu conversar com vocês, é fácil demais. Porque nós estamos todos aqui, se não deu tempo de tomar um banho de vir, porque estava no trabalho, mas estamos limpos, ansiados, né? Então, estamos aqui compartilhando os mesmos ideais, então nós conversamos. Mas será que nós vamos abraçar aquele nosso irmão que está lá na praça, que por falta de oportunidade, faz uma semana que não toma um banho, que não se alimentou, ou que está embriagado, ou que até está drogado? Mas quando eu digo Pai Nosso que estás nos céus, eu estou dizendo para Deus que eu vou encarar todos como irmãos igualmente. Esse é o corpo de Cristo dentro de mim. Esse é o sangue de Cristo dentro de mim. Porque Ele não fez diferença. Ele abraçava os leprosos. Ele acolhia todos. Então, quando nós dizemos na primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos dizendo isso para Ele. Sabe, meu Pai, eu vou olhar a todos como irmãos. Eu vou olhar para aquele meu irmão que está lá na praça, que está lá nas ruas, que está caído, que bate na minha porta, como meu irmão. Eu vou dar a mão para ele. Eu vou abraçá-lo se possível. Então é isso que nós estamos dizendo. Este é o corpo, é o sangue de Cristo. Essa Eucaristia, para que nós possamos realmente nos envolver com Ele. Um certo de um amigo nos disse que ele, nas orações, ele falava assim, eu queria pelo menos sentir um cheiro de Jesus. Eu queria sentir o cheiro de Jesus. E ele orava e pedia isso. E certo dia, ele pedindo, ele sentiu que ele se desprendeu. E de repente, ele sentiu como se ele voasse assim. E ele foi para debaixo de umas fontes, onde estavam aqueles irmãos caídos. E era aquele cheiro forte de suor, de secreções. E ele estava ali, e aquele cheiro, que para a gente é ruim,
E aí ele ouviu uma voz que dizia: esse é o Chico. É ali que eu estou. É no meio deles que eu estou. Então, essa é a Eucaristia que nós vamos contar. Esse encontro com Jesus. Essa, vamos dizer, essa união com o corpo e o sangue de Jesus. Seguindo a oração, a gente diz: santificado seja o seu nome. Quando a gente diz que a gente santifica o nome de alguém, é porque nós respeitamos, é porque nós honramos, é porque nós fazemos o que aquela pessoa, aquelas diretrizes daquela pessoa nós seguimos. E o que Deus quer de nós? Quando Ele nos disse no primeiro mandamento através de Moisés: amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, é o fundamento de tudo. Então, quando eu vou santificar o nome dele, eu tenho que honrar, eu tenho que me doar, que é isso que ele quer que quando. Aí Jesus veio e colocou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, que é a mesma coisa. Então, quando eu santifico o nome de alguém, eu tenho que honrar, eu tenho que fazer aquilo que aquela pessoa quer de mim. Aquilo que Deus quer que eu faça. Só para a gente exemplificar isso, o que seria isso? Tinham 2 irmãozinhos, pobrezinhos, saíram para a rua de comida. O mais velho, de 12 anos, o Marcinho de 18. E batendo de porta em porta, quando eles bateram na porta, uma mulher viu um litro de leite para eles, uma caixinha. Só que eles não tinham pouco para dividir. Resolveram então que eles iam sentar na calçada e cada um lá de fora, até que acabasse. E o mais novinho estava com muita fome. O mais velho também. E aí o mais velho disse para a moça: então vamos tomar, cada um toma. Só que ao ver a fome do irmão menor, o maior fingia que tomava o menor, mas ele deixava o irmãozinho. E assim eles foram, fazendo com que o irmãozinho acreditasse que ele estava com o irmãozinho. E aí foram até acabar a noite. E quando acabou, o menor bateu na barriga. Nossa, como eu fugi. Mais velho, hoje ele disse: e eu estou extremamente feliz. Eu também estou muito satisfeito. Santificar o nome de Deus é isso. É nós que temos um entendimento maior, como o irmão mais velho, nos doarmos àqueles irmãos. Então, quando eu digo santificado seja o teu nome, é isso. É essa postura que eu tenho. É essa Eucaristia que eu tenho que buscar. É essa incorporação de Jesus em mim. É isso que eu tenho que buscar. Na terceira frase, venha o teu reino. Será que quando eu digo isso, eu realmente entendo o que eu estou dizendo? Venha o seu reino. Qual reino é este? Aí tem o maior código de ética que passou pela face da nossa terra que Jesus deixou. O sermão. Esse é o reino de Deus. Que ele começa com as bem-aventuranças, que ele inicia dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Quer dizer, ele já pede enfaticamente, imperativamente, a humildade. Começa aí, o reino de Deus em mim. Primeiro, eu tenho que ser humilde. Será que eu sei o que ser humilde? É não ostentar, é não querer ser mais do que o outro, não querer aparentar mais do que eu sei, é ser simples,
é ser simples, ser humilde, ser tranquilo, ser compassivo, ser compreensivo. Este é o primeiro degrau da montanha. E quando Jesus citou o sermão da montanha, por que ele subiu a montanha? Para nos mostrar. Por que ele subiu naquela montanha do ladinho? Para nos mostrar que para conseguir a elevação, nós temos que ir em degraus. E o primeiro é a humildade, senão a gente não alcança o segundo. Nós não vamos alcançar o segundo grau do reino de Deus. Quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, se eu não for humilde, eu não vou conseguir entender as minhas aflições. E quando ele disse, bem-aventurados os aflitos, ele quis dizer, felizes, compreensivos com as suas vicissitudes, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Mas se não for humilde, não seria nada, eu não vou entender. Ai, por que isso agora na minha vida? Por que a vida dele é melhor que a minha? Olha como eu sou sofredora. Hoje a gente tem que tomar cuidado, gente. As pessoas são muito intimistas. Ou mostrando o seu sofrimento como se fosse ou a última pessoa. É porque falta, às vezes, interagir com a real dificuldade para a rua. E para esses lugares que tem pessoas necessitadas, que nós vamos ver que o nosso problema não é nada. O nosso problema é pequenininho. Então, venha no teu reino, primeiro com o seu humilde. O segundo degrau, eu tenho que ser resignado, eu tenho que ser pedido. Bem-aventurados os aflitos. E como que está sendo essa questão? Tem pessoas que estavam doentes. A outra está aflita porque teve uma perda financeira. A outra está aflita porque perdeu um ente querido. Tem aquele que está aflito, que está com ódio, que não conseguiu ligar tudo o que ele gostaria de ver. Mas ele que tive permissão tem também. A pessoa que não conseguiu concluir uma mudança, ela está aflita, então não conseguiu. Olha que coisa boa. Então, olha como tinha que estar nas nossas aflições. E aí, na hora da oração, eu digo, venha meu Deus. Esse é só o segundo degrau. Onde ele me pede para ser abnegada, resignada, eu tenho que ser humilde. Para alcançar o terceiro, bem-aventurados os mansos, porque esses possuirão a terra. É o terceiro degrau. Mas para ter o terceiro, eu preciso ter, primeiro, humildade. O segundo, abnegação, para chegar no terceiro, para alcançar o seu último. O quarto, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Será que nós temos sede e fome de ser justos? Ah, eu sou justa. Nossa, não faço mal a ninguém. Será? Vamos supor. Entendeu? Vou dar um exemplo bem simples. Que eu escrevi de um exame ou de um documento no departamento. Só que eu tenho 10. Aí eu conheço alguém que trabalha lá dentro desse departamento. Aí eu ligo para esse meu amigo. Não dá para passar alguém em frente. Eu não estou sendo justa nem com o coitado do meu amigo, porque ele vai ficar sem graça, vai querer atender, vai querer mexer os bolsinhos. E se me passar na frente, alguém vai ser passado na frente. Vocês estão vendo o que Jesus diz? Sede e fome de justiça. Analisar todas as nossas atitudes se nós não estamos desviando alguém. Se nós não estamos atrapalhando alguém. Em todas as nossas atitudes. Por isso que ele disse, sede e fome. Analisar sempre isso. Por isso que a hora que eu digo, venha o teu reino. É tudo isso que eu estou querendo, que eu devo colocar dentro de mim. A humildade, a abnegação, a mansuetude, a justiça. Aí vem aquilo que eu amo. Bem-aventurados os misericordiosos. Gente, a misericórdia é maravilhosa. Quando a gente aprende a compreender o nosso próximo.
a entender por que aquela pessoa está atuando daquela forma. Isso nos dá calma, isso nos dá alegria. Isso é ser justo. Eu não vou julgar a pessoa antes de compreendê-la. Olha só para você ver, eu estou aí na terceira frase do Pai Nosso. Olha quanta diretriz que está ali. Essa Eucaristia, é desse corpo e sangue de Cristo dentro de mim. É ser humilde, resignada, mansa, justa, misericordiosa, para acrescentar a pureza. Bem-aventurados, nós podemos ser tão bons, ser puro, eu não sou, falta muito. Mas ser puro, aquela pessoa enxerga a maldade humana, que ela está sendo apontada, ela está sendo achincalhada, ela fica livre. Porque ela é como a criança, né? A criança, ela brinca lá com ela, e vem a hora que está tudo brincando, tudo no amor. A gente já pega aquele ranço, já vira carne. Então, a pureza. Por isso, Jesus disse: deixai-nos nas minhas crianças. A pureza de alma. Aí vem a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores. Olha para Maria, a pessoa que está lá no sétimo degrau, quando ela chega, ela traz a paz para ela. Aí eu lembro de Chico Xavier, que a 50 metros dele, as pessoas já sentiam a energia. Olha que coisa maravilhosa. Aquele homem era humilde, abnegado, manso, justo, misericordioso, puro. Por isso que ele era o pacificador. Vocês viram que eu falei todos os degraus. Por isso que ele era o pacificador. Onde ele chegava, ele estava minha paz comigo. As pessoas olhando para ele já caem lá. A humildade que tem nome de Deus, alguém aqui já teve na universidade, na universidade dele? Alguém já foi aqui? Foi? É muito lindo. A gente se sente ali no né? Se alguém teve a oportunidade, faça ter. Vá lá. Nós vamos ver que a gente não precisa de tudo aquilo que a gente quer. E ele foi, não, ainda é um exemplo maravilhoso para todos nós. Digno, né? Admirável. Esse é o pacificador. E depois, quando Jesus diz: bem-aventurados aqueles que estão perseguidos porque são justos. Quer dizer, não ligam. Às vezes a gente enfrenta um pouquinho isso. Quando a gente começa a ver na casa espírita, a gente gosta, né? Ainda segura uma coisa, terça, quarta, quinta, né? Como disse que nós vamos fazer, eu te vejo em todas as casas espíritas aqui de Pernambuco, eu fui, parabéns para você. Então, aí a gente, às vezes, escuta de um amigo ou de casa, por que você não leva a tua cama para lá? Vai para lá. Já que você fica tanto tempo lá no centro, muda. Aí, muitas vezes, tem pessoas que, infelizmente, não desistem, porque sofrem repressão. E aí, lá no oitavo, Jesus diz: bem-aventurados aqueles que estão perseguidos porque são justos. E na nona ele diz o quê? Bem-aventurados aqueles que estão perseguidos porque defendem o cristianismo. Então, por que eu vou desistir? Vou contar uma particularidade que eu tenho com vocês. Quando eu comecei a fazer palestra, há 40 anos lá atrás, não vou contar a idade não. 40 anos só de palestra, hein, gente? 65. E aí eu comecei, e meu marido não entendi. Porque um dia um lugar, outro dia no outro, e eu chegava em casa, eles olhavam no relógio, e achavam. Aí eu lembrava dessa bem-aventurada, aqueles que são perseguidos, que são justos, eu não estava fazendo nada errado. Eu tinha ainda muito tempo. E aí passaram 10 anos. Não foi um minuto. 10. Hoje, eu levo o maior sentimento.
hoje, ele levanta assim também no sábado para resolver o centro. Ele só fala assim para mim. Nunca me preocupação. Deixar o carro pronto na mão, cuidar do motor, dos pneus, se é coisa do homem, você não vai mais. Gosto das ouvintes. Acabei de chegar aqui um mês fora do país, eu não falei sempre. Então, vocês veem que às vezes não podemos desistir, porque estamos sendo perseguidos de forma nenhuma. Porque se nós não tivermos a nossa postura, com certeza, um dia, aquela pessoa também vai morrer mais. Então, que nós possamos realmente nos manter. Quando a gente diz a oração do Pai Nosso, venha dentro. Eu estou querendo dizer tudo isso para ele. Essa Eucaristia que eu estou buscando. É esse Corpus Christi que eu estou buscando. Aí, quando a gente diz assim para ele, aí a gente pede, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que a gente quer que seja feita a sua vontade de Deus ou a nossa? Porque muitas vezes a vontade dele não bate com a nossa, porque não é legal para nós. E aí ele acha melhor aquele caminho e nós nos revoltamos. Nós queremos, muitas vezes, uma doença vai nos eliminar do problema. E nós reclamamos. Às vezes, um atrapalho assim na nossa vida, mas quando você está saindo para ver o centro, alguém em cima da hora bate na porta qualquer. A gente já reclama, já fala todos aqueles adjetivos maravilhosos que a gente conhece, porque nós vamos perder 5 minutos de ponto. Talvez aqueles 5 minutos está nos livrando de um acidente. Então, quando nós falamos assim, seja feita a tua vontade, não vamos revoltar com os percalços da nossa vida, com as vicissitudes da nossa vida, porque a vontade dele é a melhor. Aí a gente vai para outra frase, ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele dá, não é esse pãozinho só, bonitinho, gostoso. É o pão espiritual, que está nos livros, nos estudos, e ele colocou na terra, gente, o Chico Xavier, se fotografou mais de 500 obras. Vocês já pensaram o que é escrever mais de 500 obras? Para deixar para nós. Porque muitas vezes nós levamos para prática. Ai, eu tenho preguiça de ler. Ai, a gente pede o pão, me dá este pão, me dá esse entendimento, me dá essa Eucaristia com você. Mas eu vou. Dia de estudo. Ai, não, eu só posso fazer um dia com você. Não vamos estudos. Então, que hora que eu vou absorver isso? Gente, nós precisamos nos inteirar. Jesus disse, haverá falsos cristos e falsos profetas. Para nós reconhecermos quem são os falsos cristos e falsos profetas, nós temos que estudar. Nós temos que entender para saber em quem e no que você vai acreditar. E hoje, principalmente, existem muitas obras que não devem ser acreditadas. Não devem ter créditos. Porque hoje, publicar um livro é muito fácil. Qualquer um escreve, vai na editora e edita. E aí? Como que eu vou saber se aquela leitura realmente integra alguma coisa que eu digo ou não? Isso não. Frequentando as reuniões de estudo, lendo as obras básicas de café, estudando as obras de pedagogista, que são as fundamentais, para que eu possa
ser em quem, no que eu tenho que acreditar. Então, quando a gente diz, venha o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só para a gente dar um exemplificado, uma outra historinha de um menino que ele gostava de estudar e o pai queria que ele fizesse medicina. Então, tem uma distância aí. Mas, por um moleque de 18 anos, o pai, inteligente, pulou de um carro. Aí, ele foi estudar, claro. O moleque vai ganhar no carro, se ele passar, vai estudar. Estudou, passou. Aí o pai organizou um churrasco, chamou a família para comemorar o feito. Lá no meio da festa, o pai pediu a atenção de todos, e começou a fazer um discurso, elogiou o filho, e aí entregou para ele uma caixa. Quando ele abriu a caixa, era uma Bíblia. Não, jogou longe, falou todos os palavrões possíveis do pai, disse que o pai não tinha cumprido a promessa, e ele cumpriu esse pai não. E foi embora. Foi fazer a faculdade. O pai manteve ele todo o tempo, os estudos, a despesa dele lá fora, mas ele com o pai nunca mais conversava com o pai. O pai não tinha cumprido a palavra. Passaram esses anos, ele se formou médico, foi trabalhar lá na cidade onde ele fez a faculdade, casou, mas nunca mais conversou. E esse pai desencarnou. E no dia que o pai desencarnou, a mãe falou para ele, filho, como você já é médico, já passou. Aí ele foi, participou do velório, do enterro, quando chegaram em casa, a mãe foi no hospital da caixa. Perguntei, agora você já é médico, meu filho. Se guarda mais esse tempo, eu já te partilho. Ele pegou a caixa e deixou na casa dele. Abriu, pegou a Bíblia e folheou assim. Que ele folheou, ele não tinha óbvio. Já estava amarelado no tempo. Quando ele abriu, tinha uma carta dizendo: meu filho, eu estou te dando esse livro porque você vai lidar com vidas. E esse livro é uma das maiores diretrizes para nós termos respeito por você, o amor por você. Eu quero que você leia esse livro. E aí ele seguiu, dizia assim: sabe, meu filho, eu não comprei o seu carro, porque se eu fosse comprar, eu compraria do meu bolso. Então eu achei melhor que você comprar o carro. E ele viu que tinha algo grampeado. Quando ele virou a folha, era um cheque assinado em branco para ele comprar o carro. Vamos transportar essa história para nós. Cada livro, cada dia de estudo, cada oportunidade que nós temos de acrescentar na nossa alma o entendimento de Deus é um cheque assinado em branco que nós rasgamos. É um cheque de Deus assinado pelas nossas vidas. Nós estamos deixando de incorporar, de ter essa Eucaristia com o corpo e o sangue de Jesus. Aí vem uma outra frase do Pai Nosso que nós dizemos, e a gente mente também, não pode a gente mente. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que a gente perdoa? Tanto que a gente pede perdão para Deus dos nossos erros, nós adoramos julgar as pessoas. Nós apontamos os erros das pessoas. Quem somos nós para isso? E aí a gente diz que perdoa, que quer que o Pai nos perdoe, mas será que eu perdoo? Ou será que eu julgo? É como eu disse para você, quem sou eu para julgar o meu irmão caído lá na praça? Gente, depois que comecei a lidar com dependente e crianças abandonadas, eu não julgo mais ninguém. Existe sempre uma história por trás da vida para ela se comportar daquela forma. Se você começar a questionar, a conversar, você vai entender. Eu vi histórias da comunidade dependente
eu acho que eu teria desencarnado com overdose. Olha só o que o rapaz contou. Ele mostrou aqui uma cicatriz enorme nas costas. Na verdade, meu pai era militar. Só que ele incorporava o militarismo. E aí, era o seu irmão. Ele resolveu fazer treinamento militar com a gente. Eu lá na minha casa tinha um terreno vazio. Então, ele fez umas montanhas assim. E nós tínhamos 2 Rottweilers. Não sabe o que é Rottweiler, um cachorro desse tamanho preto, igualmente. E aí, o que ele fez? Fazia a gente amarrar um pedaço de carne nas nossas mãos. Eu falo assim, eu não acredito. E aí ele olhando, o cachorro para correr atrás da gente. Nós tínhamos que correr. E um dia eu caí. Eu caí, o cachorro não caiu. Ele só chegou perto de mim e falou assim: levanta, sai correndo. E eu cresci pensando que eu não assim. Ele quer mais que o cachorro com fogo na hora. E aí, desanimado, os colegas usavam drogas. Então, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar uma pessoa que às vezes me esconde a boca porque percebeu que tem que gostar? Lá nesse lugar que dá tempo, não sei que aqui em Fernando Lopes também tem aquelas meninas coitadas que chegam estupradas pelo próprio pai. Outro dia, cheguei lá, não tinha se cortado. Aqui, a coxa dela assim, uma mulher tão fundo. Eu falei, Deus, isso não doeu? Ela falou, não, eu gosto. É como se ela estivesse cortando com outra pessoa. Então, essa criança não vai crescer. Ela vai ser um adulto de amanhã. Por isso que quando eu vejo um crime na televisão, de novo, onde a pessoa esquartejou a outra, eu falo assim, o que será que essa criatura sofreu para conseguir fazer isso? A mente dela deve estar muito deturpada. Então, por isso, quando a gente diz na oração que vai perdoar, é isso que nós temos que fazer, compreender, entender, não julgar as pessoas, vamos conversar com ela, vamos entender o que ela acha daquela forma e não julgar, perguntar, como a gente costuma fazer. É por isso que Jesus diz: tenha sede e fome de ser justo. Quer dizer, não vai apontando antes de entender a vida daquela pessoa. Mas essa pessoa é livre. Como ela foi criada? Qual é a forma que criaram os pais? Então, quem somos nós para julgar? Outro dia, uma criança chegou na casa dele, um copo assim queimado, uma menina de 3 anos, cheio de bolha, os pais brincando, a mãe lá no colo, o pai pegou uma panela de feijão vermelho, jogou na mãe, pegou tudo na criança. Aí aquelas crianças vão para lá, de repente, conhecem as pessoas, são bem tratadas, com certeza, mas elas vão política, elas nunca viram aquelas pessoas. Como é que fica a cabecinha? O que vai ser esse adulto de amanhã? Então não vamos julgar. Quando a gente diz, perdoai-me, Pai, para que eu perdoo. Então, o que eu estou pedindo para Deus? Para Ele compreender que eu vou compreender as pessoas. Isso, essa eucaristia que eu tenho que fazer. Quando Jesus estava pensando, que ele chorou, muitas pessoas questionaram por que Jesus chorou. Por que ele chorou se ele sabia tudo? Ele chorou com pena daqueles apóstolos que ele arrebatou e que ele sabia que um ia entregar, o outro ia negar. Ele sabia que aquele que o entregaria ia se matar depois. Então ele chorou com pena, porque ele compreendia o erro deles. Ele chorou pela misericórdia, pela compreensão, não porque ele estava sofrendo. Ele estava chorando pela misericórdia que estava tendo com aqueles irmãos que iam errar.
e não julgar. É isso que nós temos que entender. Essa eucaristia que eu tenho que ter com Jesus. E aí vem a outra frase que a gente diz: não deixe cair em tentação. Gente, não é que Jesus, não é que Deus vai tirar as tentações da tua mente. Não. Eu peço força, que a tentação está aqui dentro. A tentação está aqui dentro. Eu nunca fiz nada de algo não. Se nós fizermos uma bebida alcoólica aqui, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Mas põe para lá de você. Então, a tentação, ela está aqui dentro de nós. Eu é que tenho que ser resistente a ela. Eu é que tenho que dizer não à tentação. Não é? Quando eu estou pedindo forças para Deus, para eu vencer as tentações. E aí, na última frase, a gente diz: me livra de todos os males. Ele tenta nos livrar de todos os males. Por isso, no 18º capítulo do nosso Evangelho, como está lá, o Kardec colocou, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ele nos chama com várias oportunidades para nos livrar dos males, mas infelizmente nós viramos as costas para esses chamados. São oportunidades de trabalho aqui na casa, não tem serviço. Tem. São oportunidades de sermos voluntários em qualquer entidade da cidade. São oportunidades de estudarmos aqui em casa. São inúmeras oportunidades de trabalho. E ele diz: muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Por quê? Ele está fazendo um chamamento para nos livrar de males. Sabe, muitas vezes nós nos preocupamos com a educação dos nossos filhos, em dar diplomas. Ai, meu filho vai estudar, vai ser isso, vai ser aquilo, vai aprender línguas, vai aprender isso. E que hora que eu me preocupo com a educação espiritual dele? Nós deveríamos ter a mesma preocupação de formação cultural com a espiritual. Por que adianta aquela pessoa que tem 4, 5 diplomas se ela vai ter um problema? Não, cai. Porque o que nos sustenta chama-se religião. O que nos sustenta chama-se fé. Os momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso, nessa última frase que Jesus colocou: livra de todos os males, ensinar a criança a orar, a ter fé, a entender. Um dos dias mais emocionantes da minha vida foi, meus filhos eram pequenos, a diferença deles é pouca. 4 anos, eu tive os 3. Então, eles tinham uma faixa assim, mais novinho 8, mais velho de 11 meses. E eu evangelho lá na casa, é uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, que nos livra de muitos males, é o evangelho do lar. E nós sempre tivemos o hábito de fazer. Os filhos pequeninos a gente fazia. E o evangelho era às terças-feiras, às 19h30. E naquele dia, eu me trazei para o trabalho, e meu marido também. Eu cheguei em casa, era 10 para que eu pus o carro na garagem e pensei: mãe, você vai não chegar? Você tem um evangelho, tá? Gente, eu consegui dizer, tanto no chão. Porque naquele dia eu senti que meus filhos estavam preparados para enfrentar as dificuldades da vida que elas vêm. Elas vêm. E é só na fé, na religião, na religiosidade. Não é só religião, não. Ter religiosidade é que nós nos mantemos de pé nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, Jesus, Deus, tenta nos livrar de tudo, mas nós é que temos que estar abertos. Tinha um maquinista que ele dirigia um trem que levava 300 pessoas. E ele tinha um costume, todas as vezes que ele ia sair, ele fazia uma oração. Ele pedia a Deus que o orientasse, que o envolvesse, porque ele estava responsável por aquelas 300 pessoas. E aí ele estava indo à noite, com o trem, de repente,
ele percebeu assim, pareciam os braços fazendo assim. E ele foi freando o trem, freia uma vez com calma. Ele foi freando, até que o trem parou. No que o trem parou, ele foi descer, mas os passageiros desceram, porque o que estava acontecendo, que era de noite. Ele viu que na frente, assim, da grade do trem, tinha uma luz, tinha um morcego que ficou ali enroscado e que fazia assim com as asas. Mas um passageiro foi um pouquinho mais para frente e percebeu que tinha uma ponte que havia caído. Mais uns 50 metros, eles iriam cair na ponte. Então vocês veem que a oração, que a pessoa de fé evita, livra dos males. Então quando a gente ora, é para a gente orar e vigiar. Aí que eu queria chegar com você. A gente ora, mas será que a gente se vigia? A gente ora, mas será que eu dou conta dos meus atos? Será que eu presto atenção nas minhas atitudes? Eu estou orando e pedindo a Deus tudo isso que eu acabei de falar para vocês? Será que eu me vigio nas minhas atitudes? E Jesus disse: orai e vigiai, para não cair em Deus. Então, que todos nós, quando buscarmos essa Eucaristia, este corpo e este sangue de Jesus dentro de nós, este envolvimento desse corpus Christi, deste corpo de Jesus, que nós possamos entender que quando a gente diz Pai Nosso, nós estamos dizendo a Deus que nós vamos olhar a todos os corpos, independente de religião, de cor, de condição econômica e de estado social. Quando a gente diz santificado seja o teu nome, eu estou dizendo para Deus que eu vou respeitar, que eu realmente vou fazer tudo aquilo que Ele gostaria que eu fizesse por nós. Quando eu digo para Deus nas minhas orações, venha o teu reino, eu estou querendo dizer para Ele que eu vou colocar todo aquele conselho, todas aquelas atitudes, todo aquele maior código de ética que Jesus nos deixou dentro de mim. Que eu vou ser humilde, que eu vou ser resignada, mansa, justa, misericordiosa, pura, pacífica. E eu não vou deixar levar pelos apontamentos das pessoas que não acreditam em mim. Quando eu digo para Deus nas minhas orações, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou dizendo para Ele que eu não vou me revoltar. Quando os percalços da minha vida forem para me ensinar alguma coisa, eu não vou me revoltar. Eu vou aceitar a vontade dele, não a minha. Quando eu digo na oração, dai-me o pão de cada dia, eu sei que Ele dá, e eu preciso aproveitar, que são os pães espirituais, meus meios de conhecer e de colocar todos os ensinamentos de Jesus dentro de mim. Quando eu disser na oração, perdoai os meus pecados, assim como eu vou perdoar os meus irmãos, eu estou querendo dizer para Ele que eu vou compreender, que eu vou ter misericórdia dos meus irmãos, assim como eu preciso da misericórdia de Jesus. A compreensão pelo meu atraso. Então, eu também vou ter compreensão pelo atraso dos meus irmãos. Quando eu digo na oração, não me deixe cair na tentação. Eu estou dizendo, Deus, dá-me força para que eu vença as minhas más inclinações, para que eu não deixe me levar pelas tentações. E quando eu digo me livre de todos os males, eu estou querendo dizer para Ele que eu vou aceitar todos os convites para que eu seja uma escolhida, que eu seja chamada de escolhida. Então, que todos nós possamos entender esse corpus Christi, essa Eucaristia dentro de nós. Que a paz de Jesus permaneça. Convidamos
os médios passistas, por favor, que fiquem posicionados. E vamos convidar a nossa irmã, a Ângela, para que passe a prece durante a pregação dos passes. Vamos aproveitar esses momentos maravilhosos que foram concedidos por Deus para estarmos aqui. Agradecer a maravilhosa oportunidade de estarmos aqui. Essa oportunidade de abrirmos os nossos corações ao alto. Nesse movimento maravilhoso com os nossos amigos espirituais presentes. Trabalhando em cada um de nós. Na mais minúscula célula. Vamos sentir este amor divino dentro de nós, correndo pelas nossas vidas. E vamos aproveitar essa oportunidade maravilhosa para agradecer a Deus a oportunidade de termos as nossas mãos, que nós podemos trabalhar quando tantas mendigam. Vamos agradecer a Deus de termos os nossos braços, com os quais podemos ser abraçados, entes queridos, mas também podemos carregar os nossos irmãos que estão com problema. Senhor, obrigada pelos nossos olhos, que podemos ver essas belezas maravilhosas do orquídeo, das árvores, das flores, mas também eu posso enxergar o meu irmão caído, pelo qual eu estendo a minha mão. Ah, Senhor, obrigada pela minha voz, que posso cantar, que posso falar. Obrigada pela minha voz, porque eu também posso levar uma palavra de consolo àquela pessoa que precisa ouvir uma palavra de carinho. Obrigada, Pai, pelos meus ouvidos, que posso ouvir essa música maravilhosa que tanto nos acalma. Posso ouvir o canto dos pássaros, posso ouvir o grito de uma criança, mas eu também posso ouvir o lamento dos nossos irmãos. Obrigada, Pai, pelas nossas pernas, que nos puxaram até aqui e levam ao trabalho, mas também, Pai, podem me levar a buscar aquele conforto oculto que tanto necessita da minha ajuda. Obrigada, Pai, por termos um lar para lutar, quando tantos irmãos se alojam debaixo de pontos. Obrigada, Pai, por esta casa que nos acolhe, e que nós possamos ser suficientemente inteligentes e sábios para levar todas essas vibrações junto conosco, envolvendo os nossos lares, os nossos entes queridos que lá estão. E que nós possamos, ao retornar, sermos muito felizes e com o conhecimento do amor de Jesus dentro de nós. Muita paz a todos. Que assim seja. Cavaleiros, senhoras, senhoritas, adolescentes. Vamos agora ao sorteio dos damas. Todos vocês receberam a mensagem assim que chegaram nessa espírita, né? Então vamos agora ao sorteio. Número 30. Número 15.
45, 45, 38, 38. Meus irmãos, nós temos aqui um pedido. Dia 5 de julho, a Associação Abrigos Aflitos realizará a festa junina. E para que a festa junina tenha seu efeito, nós precisamos de ajuda. Então, fica aqui o nosso pedido. Nós precisamos de doces, paçoquinhas, pipoca maroca, pé de moleque, pé de moça, né? Qualquer doce. Precisamos que vocês tragam até aqui, até a casa, até o dia 27 de junho, porque a festa será realizada no dia 5 de julho. Fica aqui, vamos pensar numa rede, numa logística. Então, podemos pedir para um vizinho, para um amigo, para um colega de trabalho, né? Então, eu crio uma rede, né? Lembrando que as crianças que aqui frequentam são crianças que precisam de um acolhimento, precisam de um olhar, de uma mão fraterna, e nós temos condições de nos doarmos, atendendo às necessidades dessas crianças. Vocês conseguem imaginar a criançada num dia de festa junina, sabendo que tem doce? Não é como disse Maria Ângela agora há pouco, às vezes colocar uma bebida alcoólica que não vai atrair atenção, mas coloque um pudim de leite condensado. Tá? Então as crianças gostam de doce. E adoçar o olhar e o paladar de uma criança é um exercício de caridade moral e material. Então fica aqui o nosso pedido para que todos nós nos empenhemos, façamos isso, peçamos aos amigos, aos vizinhos, aos colegas de trabalho e vamos trazer os doces aqui para que a festa seja inesquecível. Combinado? Maria Ângela, muito obrigado, que os Espíritos de luz guiem você até a sua casa, até o recesso do seu lar, com toda a proteção possível. E muito obrigado por ter trazido um tema tão importante para nossas reflexões. Vamos então agora à nossa praça, né? Nós temos pães, doces, bolos, e nós temos o chazinho e a água fortificada preparados com muito amor, muito carinho. Uma boa noite, uma boa semana, e que Jesus Cristo nos abençoe.